Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Matheus Emboava aqui da Camalion e hoje vou ter um mega prazer de bater um papo com o Vinícius Corrêa, da MeioBiz. Vai contar tudo pra gente, como o e-mail marketing é uma ferramenta essencial para a gente se conectar com o nosso cliente. Então, pessoal, antes da gente começar esse bate-papo e até pedir para o Vinícius dar um briefing, contar um pouquinho sobre ele, queria dizer para vocês que esse aqui é um bate-papo entre nós. Então, sempre que vocês tiverem dúvidas, que vocês quiserem pontuar algum item, tem o chat aqui no canto, é só vocês comentarem, falarem, e a ideia aqui é trocar o máximo possível de ideias e a gente conseguir sair daqui com caminhos cada vez melhores para a gente poder ter uma conexão melhor com o nosso cliente e gerar mais resultado. Bom, primeiro, Vinícius, obrigado por aceitar esse bate-papo. Queria dizer que estou mega feliz de estar aqui com você por dois motivos. Primeiro, porque eu sei que eu vou aprender muito. E segundo, porque eu sei que vocês são uma empresa amiga do PME. Na verdade, para quem não conhece o movimento Empresa Amiga do PME, é uma ação da Camalion com e-commerce e varejo para ajudar o pequeno e médio empreendedor. E o Vinícius, junto com a MeioBiz, foi a primeira empresa a se cadastrar e falar: vou gerar uma condição diferenciada, quero ajudar o mercado. Então, estou muito contente de estar aqui contigo e de vocês fazerem parte desse movimento junto com a gente. Muito obrigado. Conta Legal, pra gente Matheus. quem é o Vinícius. Legal, Matheus. Obrigado pela oportunidade, né? Então, boa tarde a todos que estão aqui com a gente hoje. Antes de tudo, né, eu quero agradecer a Camalion por esse convite, por a gente poder estar aqui fazendo esse bate-papo e também por procurar a gente, né, para estruturar esse movimento do Amigas do PME aí, que a gente tem muito prazer em participar. Então, eu sou o Vinícius Corrêa, sou o CEO e fundador aqui da MeioBiz, é uma solução de alavancagem de resultados, né, para e-commerce especialmente, usando o e-mail. Então, a gente trabalha muito a parte mesmo de retenção, né, aumento do nível de recompra, aumento das vendas nos e-commerces através do e-mail. Essa mídia tão nova, né, Matheus? Tão recente. e a gente está Mas que aí, ainda né? funciona muito. Então, funciona muito bem. A gente vai falar sobre isso. Então, a gente está no mercado aí desde 2012, né? A MeioBiz tem 7 anos e meio. Esse ano a gente fecha 8 anos de mercado. E nesse período eu me sinto muito feliz que nós conseguimos ajudar já mais de 1.000 e-commerces até hoje e entregar realmente o que a gente se propõe a entregar, que é resultado, né? Não é entregar um software, meramente um software, e sim entregar resultado, entregar engajamento, entregar relacionamento e conversão para o e-commerce brasileiro. Queria só perguntar para o pessoal se está funcionando bem o áudio e o vídeo, se vocês puderem escrever no chat aqui para nós. Legal. Funciona Ó, aqui. Igor, Paulo, Lucas. Beleza. Legal, pessoal. Aqui no chat, então, vocês podem ir escrevendo perguntas, né? Eu estava conversando com o Matheus agora há pouco. Vocês podem ir mandando perguntas aqui. Ao longo aí do bate-papo, a gente vai parando, vai respondendo. A ideia é fazer algo bem interativo, não é para ser maçante, não é para ser cansativo. Então, vamos fazer esse tempo aí valer bastante. Cara, primeira pergunta, galera, novamente, se precisarem colocar algum ponto, já vão colocando, porque aí a gente já vai organizando aqui para ir fazendo as perguntas para o Vinícius. Uma primeira pergunta, né? Com esse movimento que a gente teve, essa mudança do mercado por causa do Covid-19, muitos lojistas eles acabaram tendo que sair do mundo 100% físico, não enxergavam o mundo digital ainda de uma forma tão importante, e do dia para a noite eles tiveram que fazer essa migração. Você que é uma pessoa extremamente experiente, principalmente nesse mercado de varejo, ajudando as empresas no digital, como é que você vê essa transição e a importância mesmo do e-mail marketing nesse processo, para quem está saindo do varejo físico e vindo para o digital? Tá. Bom, esse é um movimento natural, né, Matheus? A gente está presenciando uma mudança muito forte no mercado, aí especialmente no varejo, onde ainda existia uma parte do varejo que ignorava totalmente o digital, né? Existia uma parte ali que, esse eu vou ver depois, ficava na gaveta lá, né? Uma hora eu vou ver isso aí, vou pensar no e-commerce. Então, assim, realmente a gente percebe uma corrida muito grande de negócios tentando entrar no mercado digital, às vezes até de maneira nada planejada, né? Muito no susto, na correria, no vamos fazer, vamos resolver, vamos tentar entrar. Eu acho que é compreensível isso,
né? Mas o fato é que o mundo está mudando, né, cara? A partir do momento que passar o auge dessa crise, a gente vai ter uma outra percepção do varejo em relação ao e-commerce. Né? Não tem mais como você não estar no e-commerce. Você tem que estar no e-commerce, você tem que estar no físico também, se possível, e a sua marca é uma só. Né? Você tem que estar em vários canais, né? O famoso omnichannel, para se comunicar com todo mundo que está em vários canais também, né? Então, oi? E o mais interessante é que o pessoal, agora a gente está num momento de mudança de comportamento, que as pessoas estão tendo que experimentar coisas novas, porque não é só a empresa que está mudando, né? É o consumidor que ele geralmente não, ele dita a tendência das coisas, que está mudando seu comportamento também. Então, se antigamente o físico tinha uma representatividade muito grande, as pessoas nesses últimos tempos elas estão se acostumando a ficar no digital, né? Então, aquela Exato. questão do despriorizar o varejo digital, o e-commerce e tudo mais, ela vai começar assim, essa cada vez mais estratégia que vai doer mais nas estratégias, né? De você não estar atendendo esse movimento. É. Importante a gente ter a ideia, né, Matheus, que o Brasil está engatinhando no e-commerce, né? Nós não temos nem 6%, 5, 6% do total do varejo brasileiro ocorre online. Né? Países desenvolvidos já estão lá em 18%, 20%. Então, assim, a gente está engatinhando. Esse movimento também agora está fazendo com que novas pessoas consumam online pela primeira vez. Então, isso também é um ponto importante. Tem mais gente passando a consumir online e isso vai acelerar esse crescimento, mas ainda é muito pequeno. O varejo online, perante o todo do varejo no Brasil, ainda representa muito pouco. Né? Então, a gente tem uma oportunidade muito grande ali na frente, que é o aumento do público consumidor, mas, ao mesmo tempo, um consumidor mais pobre, um consumidor mais seletivo, um consumidor que vai pesquisar mais. Então, a gente tem que estar muito atento para que o nosso e-commerce não entre no ar de qualquer jeito e a gente tenha estratégia por trás para conseguir se comunicar bem com esse consumidor. E lembrando, como você falou, né, quem dita a tendência é o cliente. O cliente ele já está omnichannel, ele já é omnichannel. Se a sua marca não é porque você escolheu isso. Você pode ter alguma crença por trás disso, mas o mercado já é. Né? Então, a questão é assim, quem melhor se adaptar, como diz a famosa frase, né? Quem sobrevive é quem se adapta, né? E não quem é melhor. Quem se adapta é quem sobrevive. Então, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Show de bola. E para a gente iniciar esse processo, até acho que dá até para entrar numa dúvida que o Gustavo teve. Pessoal, se vocês quiserem também mandando o que vocês fazem, até para a gente poder ir orientando aqui o nosso bate-papo já com exemplos aplicados ao dia a dia de vocês, é uma coisa legal também. Acho que mais uma linha de como começar o e-mail marketing, que o Gustavo perguntou assim, ó, como encher o funil para disparos de e-mail marketing com foco em outbound. Que se você vai construir isso inbound, outbound, acho que o importante é ter uma estratégia, né? Para você atuar tanto com um quanto com o outro. Em ambos os cenários, a gente precisa ter uma série de fatores. Acho que quais seriam os principais pontos para a gente começar a elaborar essa estratégia para depois entender se a gente vai para um outbound mesmo, se a gente vai construir conteúdo para um inbound marketing. Tá, legal. Antes de a gente entrar na pergunta do Gustavo, que é muito boa, aliás, eu queria falar um pouco sobre o e-mail em si. Vamos começar falando do e-mail, Matheus, porque esse é um assunto polêmico, né? A gente ouve muitas pessoas, todo ano alguém mata o e-mail, né? Todo ano alguém vai lá e diz, o e-mail morreu, não sei o quê, agora é isso, agora é aquilo. Então, assim, tem muita gente que tem essa dúvida. Eu tenho certeza que aqui na nossa audiência, aqui nós estamos com 29 pessoas aqui, muitas pessoas devem estar pensando, cara, mas e-mail, coisa antiga, coisa... será que eu nem olho meu e-mail, olho uma vez por semana? Enfim, tem muita gente, é normal, tá? É normal a gente ter essa dúvida, né? É uma mídia antiga, é o que eu sempre digo, é o patinho feio das mídias digitais. Então, assim, pessoal, eu sou muito preocupado com isso, lógico, é o nosso business e é o que eu dediquei a estudar nos últimos 10 anos. Então, assim, eu estudei muito isso e eu gostaria de começar falando um pouco para esclarecer o que está por trás do e-mail, o que eu vejo para o futuro do e-mail, tá? Primeiro, pessoal, antes de falar do e-mail em si, anota uma coisa, é sempre mais barato vender para um cliente atual do que adquirir um novo. No Brasil, a gente tem uma cultura nos e-commerces muito enraizada de investimento apenas num lado dessa balança, que é a aquisição. Então, a gente vê os e-commerces gastando fortunas em adquirir cliente novo. E aí eu vou estar investindo em mídias que me geram tráfego, eu vou estar investindo
em Google, vou estar investindo em SEO, em redes sociais, programática, enfim, N mídias que tenho que fazer, é lógico, eu tenho que buscar adquirir novos clientes, mas nessa balança as empresas esquecem do atual cliente. E quem já comprou de você? O que você está fazendo para reter? Os e-commerces pensam muito pouco nisso. Então, quando a gente começa a ver o retorno do e-mail perante outros canais, a gente vê o quanto ele traz um retorno, um ROI muito mais elevado, e a gente vê que essa relação, né, de custo, quanto custa cada venda, quando a gente vende para um cliente atual, é sempre mais barato do que adquirir um cliente novo. Então, esse, digamos, é o primeiro motivo pelo qual eu tenho que pensar em e-mail. Agora, falando de e-mail, né, em si, morreu ou não morreu, o que está acontecendo? Pessoal, para algumas coisas o e-mail morreu mesmo, né? Vamos falar. Eu vou até entregar a minha idade agora, né? Eu era da época que a gente mandava PowerPoint por e-mail para contar piada, né? Quem aqui mandava as correntes, né, em PowerPoint? Cara, a gente usava o e-mail para isso, para descontrair, para brincar. Hoje em dia ninguém manda um e-mail para marcar o futebol, ninguém manda um e-mail para mandar uma piada. A gente tem o WhatsApp, a gente tem outras redes muito mais eficientes para isso, né? Então, para algumas finalidades, o e-mail morreu mesmo, ele não serve mais. Porém, para relacionamento entre marca e consumidor, o e-mail segue muito, muito forte. As pessoas, tem vários estudos que mostram que as pessoas já associam o canal e-mail com algo sério, algo formal. Quando eu compro uma passagem aérea, onde é que chega o meu localizador? Ele chega no e-mail. Quando eu faço um pedido no e-commerce, vem no e-mail. Os meus boletos lá, conta de luz, conta de água, conta lá de TV por assinatura, a gente recebe por e-mail. Então, assim, já está muito enraizado que o e-mail é uma coisa séria. E é muito para isso, relacionamento de marcas, de empresas com pessoa física. Então, assim, isso já está na cabeça das pessoas, inclusive dos jovens, que é outra pergunta que às vezes as pessoas me fazem, né? Tá, Vinícius, mas a galera jovem aí de 18 anos, 16 anos, não está olhando e-mail mais. E, na verdade, não, é diferente. Eles não passaram pela mudança de visão que a gente passou, quem tem um pouco mais de tempo aí de estrada, né? O e-mail já nasceu para ele sendo um canal para isso, para eu me relacionar com as marcas que eu gosto, para eu receber desconto e para eu receber comunicados de coisas importantes. Né? Então, está muito claro o papel do e-mail, ele é muito forte nisso. Né? E essa importância que ele já tem na cabeça das pessoas faz com que ele ainda funcione muito bem quando a marca sabe usar corretamente os recursos de uma ferramenta. Então, pessoal, o e-mail ainda é a melhor mídia para a gente enviar conteúdo personalizado e exclusivo. Então, eu quero enviar um conteúdo com base no que você clicou no e-mail anterior. Eu quero enviar um conteúdo com base no que você navegou no site, ou lá o famoso recuperador de carrinho. São conteúdos extremamente personalizados, onde você não consegue entregar em outra mídia. Você não consegue entregar tão personalizado em outra mídia, mesmo que você use remarketing. Não é a mesma coisa, não dá aquela ideia de que, putz, isso é para mim. Né? Baseado na última coisa que eu comprei, X dias depois que eu comprei tal produto, eu recebi uma recomendação, por exemplo. Né? Então, é o e-mail que permite esse nível de personalização. Né? Então, por isso que ele funciona tão bem no e-commerce. Falando um pouquinho de números, Matheus, tem um estudo, o último estudo interessante que saiu no Brasil sobre o e-commerce e o retorno das mídias digitais, ele se chama E-commerce Radar, saiu em 2018. Nesse estudo, ficou constatado que a taxa de conversão média do e-commerce brasileiro era 1,4%. E aí tem um gráfico ali onde eles mostram o comparativo das mídias que participam do faturamento e da conversão do e-commerce brasileiro, e o e-mail participa em média de 18% da receita dos e-commerces brasileiros. Então, ele não é a mídia que mais gera vendas, até porque você precisa ter a sua base, né? Então, o Google e o orgânico seguem sendo as mídias que mais geram venda, volume, mas o e-mail representa em torno de 18% das vendas do e-commerce brasileiro e a taxa de conversão dele é 2,3% na média, contra 1,4% do e-commerce como um todo. O que isso nos diz? Que o e-mail converte bem e tem uma participação muito interessante na receita dos e-commerces. Então, se o e-commerce ignora o e-mail, ignora esse canal, ele está perdendo a oportunidade, ele está deixando dinheiro na mesa. Né? Então, a gente tem alguns dados que mostram isso, né? E eu sou muito curioso assim, com esses dados para conseguir entender o potencial que a gente tem. Pessoal, então, assim, finalizando, né? Por que eu acredito tanto ainda que o e-mail tem que ser bem aproveitado? Porque é a melhor mídia para a gente reter cliente. Então, eu estou falando em aquisição, o e-mail também pode atuar na aquisição, né?
A gente tem lá os formulários de captura do e-commerce, lá 10% na primeira compra. Legal, é uma forma de eu usar o e-mail também para adquirir um cliente novo. Mas se eu trabalho uma estratégia inteligente de retenção, eu posso fazer com que aquele cara que já comprou de mim, compre de novo. E aí que é o lance difícil que alguns e-commerces não conseguem fazer, né? Gerar a recompra, aumentar esse nível de recompra. Acho que uma das coisas que eu gosto muito no e-mail, até para uma das coisas que eu gosto muito no e-mail é a intenção de o volume não quer dizer tudo. Vou mandar para 10, 20, 30, 50, 100 mil pessoas. Não é isso que faz resultado. Pelo menos aqui dentro da Camada a gente usa bastante e-mail marketing. É o nosso principal canal de captação de pessoas, mas aqui a meta é quanto menos e-mails, melhor. Porque mais nichado ele está, mais próximo da comunicação ideal ele está. E aí tem até uma dúvida aqui que eu vou... Galera, conforme o bate-papo for acontecendo, eu vou incluindo as dúvidas de vocês. O pessoal está perguntando muito sobre marketplace, entrando um pouco na linha do marketplace, de usar essa capacidade. Alô, Matheus? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Primeiro cliente já. Matheus, deu uma queda aí, acho que agora está voltando. Acho que já indiquei aqui um potencial problema. Mas já resolvi. Voltou, vai lá. Só para fazer uma pergunta aqui do Henrique, que eu acho uma pergunta extremamente interessante. Estou fazendo disparo de e-mails personalizados e curtos, apenas de texto, com o nome da pessoa e nome da empresa para tentar aproximar o relacionamento, com uma ferramenta que faz isso automaticamente. Mas devido ao baixo retorno, estou pensando em trocar para o e-mail marketing menos pessoal, com imagens e links. O que acha? O produto dele é plano de saúde e demais seguros. Qual é a sua visão, Vinícius, sobre isso? Eu acho que é uma... Tá. Aqui na Camada a gente usa esse formato, tá? É só para dar um toque e a gente fez a partir de testes. Para mim não tem resposta pronta, assim. Pessoal, esse é o primeiro ponto, né? Não tem receita de bolo. Não tem uma coisa assim, faz isso que vai funcionar. O que tem é a gente testar. O que eu diria? A gente já aprendeu que no universo de e-commerce, que é onde a gente mais atua, então normalmente são empresas que vendem produtos, não são empresas que vendem serviços, né? Como ele falou ali de plano de saúde e seguros. Mas assim, quem vende produto, sempre a gente tem um volume maior de vendas naqueles e-mails que a gente consegue fazer broadcast, ou seja, para a nossa lista inteira. Obviamente, né, pessoal, estamos falando de lista própria, jamais lista comprada, cedida, alugada, porque isso não é uma boa prática, isso nem é permitido nas ferramentas sérias de e-mail marketing. Então, primeiro, ter a minha lista própria. Quando eu envio em massa e faço um e-mail mesclando imagem e texto, mas que pode ter uma cara mais comercial, no e-commerce funciona melhor. E aí, quando a gente coloca automação junto, aí eu posso trabalhar alguns e-mails mais pessoais, que pode ser só texto, que pode ser curto, que nem ele mencionou ali, e que até vai fazer isso automaticamente. Mas o que eu vejo de muito problema, Matheus, no dia a dia, assim, e até dúvida dos varejistas, é de querer automatizar tudo. Assim, eu quero deixar 100% automático, eu não quero gastar tempo, vou botar uma ferramentinha lá que fica olhando navegação no site, enviando e-mail sozinha, e acha que isso vai gerar volume de vendas. Isso normalmente não gera volume, isso gera taxa de conversão, porque pode ser um e-mail mais direcionado, pode ser um e-mail baseado numa navegação, legal, mas eu não tenho volume nisso, eu tenho pouco tráfego. Então, assim, eu sempre digo, a automação, ela tem que ser um complemento de uma estratégia de broadcast, onde eu envio com constância para a base maior, pode ser mais comercial, pode ser mais imagem, mas é legal eu ter texto também, pela questão de entregabilidade, e depois eu começo a botar, digamos, a cereja do bolo com essas automações, com esses e-mails mais pontuais. Normalmente é essa combinação que a gente sugere. No caso de serviços ali, acho que não foge muito, tá? Acho que não vai ser muito diferente disso. Agora, é importante entender, fazer segmentação, né? Quando eu falo envio em massa, não é necessariamente para todo mundo. Eu posso enviar em massa uma mensagem para uma parte da lista, desde que eu tenha um critério de segmentação. Então é importante entender isso, Henrique, qual é os segmentos que você pode criar, fazer alguns envios em massa e deixar alguma automação inteligente
para ajudar, talvez, mais para quem está mais maduro já no seu funil, né? Quem já está perto de fechar, quem já clicou, já interagiu, aí você pode tentar algumas coisas automatizadas. Uma coisa que sempre que eu vou escrever e-mail ou vou pensar numa ação de e-mail marketing que eu acho que é interessante, é você imaginar que tá falando com a pessoa, né? Então, Sim, todas as pessoas são diferentes. Eu sou extremamente visual. Eu, por exemplo, se você quer me ganhar em alguma coisa, tem que mostrar alguma coisa bonita, com cor, e vai me chamar atenção. Eu acho que um ponto que é também interessante, né, Vinícius, colocar a questão das imagens, porque elas normalmente podem aparecer fechadas, né, no e-mail. E sim. aí ter um complemento de texto que te ajude a gerar aquela vontade de ver a imagem também é uma estratégia que normalmente faz a pessoa se engajar mais. Acho que no e-commerce Sim. principalmente, né? Essa é a importância, né? A gente, primeiro assim, pessoal, vai ter que separar se a nossa base é B2B ou B2C. Base B2B é diferente. Sim. Base B2B, os meus clientes vão ter domínios próprios. O cara que tem domínio próprio, normalmente ele usa o Microsoft Outlook, normalmente. E o Microsoft Outlook é extremamente anti-imagem. Então, assim, eu estou trabalhando com o público B2B, eu vou ter que pensar muito, sim, em ter texto, pouca imagem. Porque o cara vai ter que ir lá e fazer download da imagem. Cara, isso aí já é muito ruim. Se eu trabalho com o público B2C, a maioria dos e-mails vão ser Hotmail, Gmail, Yahoo, e o cara vai estar usando o web ou o smartphone. Então, não preciso ter uma preocupação tão grande com isso. Eu posso ter um pouco mais de imagem. Né? Então, sempre analisar essa questão dos dois públicos. Né? Ó, o Henrique escreveu ali, no meu caso é B2B. B2B é isso aí, Henrique. Aí é bem importante ter uma atenção para não fazer um e-mail puramente de imagem, porque você vai estar com muita gente usando o Microsoft Outlook, né? E ele tem essa particularidade. Vamos ver aqui Bom, mais alguma já pergunta? falando um pouco sobre. Deixa Tá, eu o ver pessoal está aqui. interagindo aqui. Tem uma Acho pergunta que do Igor tem. ali. Posso fazer a do Igor ali? Do Marketplace? Claro. O Igor perguntou ali Ah, legal. Essa é como uma. podemos aliar as vendas de marketplace por e-mail. Muitas pessoas ainda não têm entendimento de que estamos vendendo em outros sellers de mercado, como Americanas.com e Submarino. É uma boa estratégia começar a aumentar essa divulgação. Bom, primeiro que o marketplace não dá o e-mail de quem compra, né? Então, assim, a gente tem que pensar assim, eu sou apenas um vendedor de marketplace, eu não tenho um e-commerce, né? Eu não tenho um e-commerce, eu sou um operador logístico do marketplace, eu compro e entrego, né? Então, quem gera o pedido é o e-commerce, o dono do cliente é o e-commerce, é a empresa grande. Então, se você tem base própria, se além de estar nos marketplaces, você tem o e-commerce, tem cliente, aí sim tem que estar trabalhando a divulgação direto para o e-commerce, porque normalmente vai ser mais barato você vender, ainda mais se conseguir pelo e-mail, né? Vai ser mais barato você vender no seu canal, dentro da sua loja, do que pagar a comissão do marketplace. Então, eu acho sim que tem que conseguir unir as duas coisas. A gente vê muito esse movimento dos e-commerces depois de um certo estágio, eles começam só no marketplace e depois eles veem a importância de estruturar a sua própria loja, né? E aí é quando a gente já vai entrar no próximo tópico aqui, que é falar como começar uma estratégia de e-mail do zero, né, Matheus? Com certeza. Bom, acho que para uma pergunta aqui que eu acho que vai na linha de começar uma estratégia do zero, porque a galera tá engajando bem aqui, viu? Tá Tá cheio de indo dando pergunta foto. aqui. Mas acho que tem uma pergunta aqui relacionada a spam, tem uma pergunta questionando um pouco de copyright e storytelling, mas acho que se a gente começar a falar um pouco de como pensar nessa estratégia do zero, a gente já vai responder grande parte dessas perguntas. Uhum. Então, acho que se eu tivesse isso, cenário 1, tô no marketplace, estou querendo começar meu e-commerce agora. Qual que é o primeiro passo, quais são os primeiros passos que eu tenho que fazer para iniciar isso e já evitar esses problemas de cair no spam, de ter uma conexão melhor com esse meu cliente? Como é que você identifica esse começo dessa jornada? Tá, beleza, vamos lá. Só concluindo aquele último tópico, então, do que eu estava falando do e-mail, né, Matheus? Pessoal, eu só deixo esse recado, assim, deixa de lado as crenças sobre o e-mail. Se você não gosta do e-mail, não significa que o seu cliente não gosta, tá? A gente tem que deixar de lado isso. O e-mail é mais um canal, ele é mais um. Assim como você tem que estar no Instagram, assim como você tem que estar no Google, você tem que estar no e-mail. É simples assim. Às vezes a gente conversa com alguns lojistas que dizem, cara, eu não quero fazer porque eu não acredito em e-mail, eu não abro o meu e-mail.
Mas, velho, o seu cliente não é você, o seu cliente é o seu cliente. Então, assim, eu, por exemplo, não sou muito ligado no Instagram, não sou muito. Não quer dizer que eu não vou trabalhar Instagram na MeioBiz, eu vou estar no Instagram também, porque tem pessoas que estão lá. Então, assim, começando, deixa essas crenças de lado. O e-mail é mais um canal, ele não é melhor nem pior que os outros, ele é um canal. E a gente tem que ser excelente em todos os canais. Assim como a gente tem que ter uma estratégia excelente de Google, excelente de SEO, excelente de redes sociais, a gente tem que ter uma estratégia excelente de e-mail. Né? Então, procure a excelência. Se você quer ser um lojista diferenciado, você tem que ser excelente em todos os canais. Beleza? Falando então de como iniciar essa estratégia, né? E como, imaginando um e-commerce aí que vai começar. Pessoal, antes de tudo, né? E-mail não é uma mídia que você vai começar desde o dia zero. Né? Abrir meu e-commerce e eu quero trabalhar e-mail hoje. Não, você precisa ter base. Você precisa começar a construir a base. Então, assim, tem dois cenários, né, Matheus? Como começar uma estratégia se eu não tenho base e como começar uma estratégia se eu já tenho uma base. Eu vou falar primeiro do cenário 1, sem base. Então, comecei agora meu e-commerce, eu comecei faz pouco tempo, tenho lá 50 e-mails, 100 e-mails, começo já, não começo. Bom, primeira coisa é você ter essa consciência. Tenho que investir em captação. A gente fala muito aqui na MeioBiz que o primeiro estágio de um funil de performance é a captação. Quantos e-mails eu estou captando? Então, eu vou dar algumas dicas de como aumentar a captação no e-commerce, tá? Número 1, reposicionar o formulário de newsletter. Quem aqui não está acostumado a ver aquele formulário de newsletter no rodapé? Né? Tá normalmente lá embaixo. Quantos por cento dos seus clientes rolam o site até o rodapé para ver o seu formulário de newsletter? É um percentual pequeno. Então, assim, só a posição daquele formulário já atrapalha a captação de novos e-mails. Eu não estou nem falando de cliente, quem comprou. Estou falando quem acessou sua home ou acessou uma página de produto. Né? Então, reposicionar formulário de news, primeira coisa, ele tem que estar em cima, gente. Ele tem que estar perto do full banner ou abaixo do menu de categorias. Ele tem que estar destacado. Segundo item, oferecer uma vantagem para a primeira compra. Né? Normalmente as pessoas não inserem um e-mail simplesmente para receber novidades. Ah, quero receber novidades. É um atrativo pequeno. Oferecer uma vantagem para a primeira compra ajuda na captação. Então, se você puder oferecer lá um desconto, 5%, 10%, vai captar mais. Tá? Então, vantagem para a primeira compra tem que estar nessa comunicação. Terceiro item, fazer um pop-up. O pop-up que aparece em tudo que é e-commerce ainda, muitos e-commerces usam, funciona. Ah, Vinícius, mas eu não gosto, eu acho feio, eu acho chato, ter que apertar o X. De novo, não importa a minha opinião, ele funciona, ele é a melhor forma de captar e-mails no e-commerce. Né? Então, se tem dados muito consistentes para não usar, que às vezes pode ser que você fez um teste e realmente atrapalhou a navegação do site, aconteceu algum problema, beleza, aí você tem métrica para isso. Mas se você não tem métrica que mostre isso, não tome a decisão de não usar. Ele funciona muito bem se ele for habilitado oferecendo uma vantagem. Né? Então, considere ter o pop-up. Ele normalmente tem cookie, então se a pessoa fecha, ele não abre de novo. Né? Então, ele só tem que ser configurado com o comportamento correto. Né? Então, se você tiver o formulário de news bem posicionado, oferecer uma vantagem para a primeira compra, habilitar um pop-up para que a pessoa possa se cadastrar e receber essa vantagem na primeira compra, você tem as 3 principais iniciativas para aumentar a sua captação. Parece básico, né, Matheus? Parece, tá, mas só isso. Cara, já faz uma diferença gigante. Porque a maioria deixa ignorado lá no rodapé. E outra, né? É um investimento que você está fazendo para ter o relacionamento com o seu cliente. Acho que não é os 10% ou o que você dá de desconto ou o posicionamento o simples posicionamento. Ali é o primeiro contato de conexão. Aí Exato. você vai conseguir ter uma base opt-in, que é uma base que está ali, que se cadastrou, que tem o mínimo, pelo menos tem um interesse nos seus potenciais produtos ou o que você vender, mas já existe um interesse. Então, eu enxergo isso, pelo menos, como um ativo extremamente estratégico, porque se você tem dinheiro suficiente para viver de mídia, colocando mídia, entrando no tráfego e vendendo, isso for rentável para você, cara, excelente, me chama para ser seu sócio, que eu quero trabalhar contigo. Mas porque a rentabilidade normalmente ela está depois, né? Então, a pergunta é justamente tem o primeiro essa. contato. Né? Aproveitar uma parte desse dinheiro que você já gastou. Primeiro, vamos lá, taxa de rejeição. Quantos por cento das pessoas só abrem uma página no seu site? Normalmente é 40%, 30%, 40%, 50%.
essa galera ali, uma parte desse investimento que você pagou para o cara estar ali, se você conseguir captar o e-mail de uma parte, de 5% desse público, cara, você já aumenta a chance de reimpactar ele. Tá? Então, assim, não tem por que não tentar captar o e-mail logo, seja na página inicial, na home, seja numa página de categoria, numa página de produto, mas a gente não pode perder essa chance, é muito caro. É muito caro o investimento por clique, o custo por clique, é muito alto que as empresas têm que investir. Né? Então, aproveitar uma parte desse tráfego para captar é essencial. É essencial. Pessoal, para finalizar, como captar, mais 2 dicas, tá? Uma delas, usar landing page. Você pode criar uma landing page e divulgar nas redes sociais, onde você oferece alguma coisa para quem se cadastrar. Até eu queria trazer um case de um cliente nosso recentemente, que a gente viu ele fazendo agora em função do Covid-19, que foi muito legal. Imagina o seguinte, ele procurou condomínios, é uma loja de pet shop, que vende coisas para animais, né, para pet, e ele procurou um condomínio específico para oferecer lá para o síndico a possibilidade de as pessoas que quiserem se cadastrar nessa landing page, eles vão poder entregar os produtos, compra pelo site, se cadastra pela landing page, recebe um cupom, compra pelo site com desconto, com frete grátis, com entrega no condomínio. Né? Então, muita gente que tem pet dentro de apartamento está precisando, não quer sair, vai precisar comprar, talvez pela primeira vez, uma ração online. Né? E aí ele conseguiu fazer o quê? Uma simples landing page, onde ele divulgou pelo WhatsApp. Então, o síndico do condomínio aceitou, divulgou no WhatsApp, ó, pessoal, eu tenho uma empresa aqui oferecendo a possibilidade de comprar produtos para pet online. Se cadastra nessa landing page aqui. Então, percebe? Ao invés de mandar o site, acessa esse site. Não, se cadastra na landing page, porque tu vai ganhar algo exclusivo, que é o desconto. Então, as pessoas no grupo de WhatsApp clicavam na landing page, se cadastravam, ganham um e-mail automático, né, porque é integrado com a nossa ferramenta, recebem um e-mail automático com o cupom e podem, a partir dali, fazer a compra. E aí o e-commerce já tem esse lead, já tem um possível cliente. Né? Então, assim, às vezes a gente fazer uma landing page com uma ação super específica, nesse caso foi divulgar num lugar físico, né? Foi divulgar num condomínio. Mas às vezes eu divulgar essa landing page numa rede social para um público personalizado, para um público que já acessou meu site, ou que já foi meu cliente um tempo atrás, pode fazer eu trazer de novo uma captação que eu não teria. Então, landing page também é uma forma de captar. E outra forma, para quem tem loja física, né, Matheus? Usar a loja física para captar. Como tem negócio que não pega, não tem um cadastro ali no caixa para pegar o e-mail das pessoas, sabe? A pessoa comprou na física e não pega o cadastro. Sabe uma coisa que é super fácil e eu faço muito para cadastrar nas landing pages lá da Camaleon? Eu tenho o QR Code das landing pages. Eu gravo, eu tiro foto do QR Code, printo. E aí, quando eu tô falando com alguém que eu vejo que faz sentido, porque, Matheus, o que eu faço com isso? O que eu faço para aquilo? Eu falo assim, cara, cadastra aqui, ó, e baixa esse e-book. Que esse e-book que vai te ajudar a produzir tal, dar mais resultados nisso que você quer. Ele simplesmente printa com o celular dele e pronto. Foi pra landing page, já se inscreveu. E aí tem uma pergunta da Michelle aqui. Galera, eu tô separando algumas, nem que depois a gente tem que pegar todas elas e responder para vocês de um outro jeito, mas só pra gente também dar continuidade no assunto, a gente vai ficar aqui hoje 28 horas e eu tô feliz porque vocês estão engajando e tá legal. Acho que a gente falou bastante de captação, né? Caminhos para captar, argumentos, gatilhos para a gente poder captar. O segundo passo, depois da captação, é a segmentação dessa base e pensar como que a gente pode usar ela dentro dessa estratégia. Não é bem essa pergunta, né? Mas ela pergunta referente às segmentações. E quais são as principais? Depende do que a gente pede de informação na captação, né, pessoal? Normalmente a gente não pode fazer um formulário de captação muito extenso, a não ser que ele seja uma landing page, que daí eu tenho mais campos. Mas se eu estou falando de um pop-up, por exemplo, eu não vou perguntar um monte de coisa. Eu vou perguntar nome, e-mail, no máximo sexo, uma informação rápida de marcar, e deu. Por quê? Porque eu vou diminuir o número de cadastros se eu perguntar muita coisa. Né? Então, normalmente eu não tenho muita informação logo depois da captação para segmentar. Eu sugiro usar a segmentação após o histórico de envios. E aí a gente tem 2 caminhos de segmentação, né? Eu tenho segmentação baseada em dados, ou seja, dados que o usuário, o cliente ofereceu para mim. Então, o sexo, a região, cidade, estado, enfim, data de nascimento, idade, isso são dados do cliente que eu recebi. E eu tenho a segmentação baseada em interação, ou seja, quem abriu, quem clicou, onde clicou.
ou que comprou no último pedido. Isso são segmentações baseadas em interação. Então, o ideal é mesclar as duas. Normalmente, para e-commerce, a baseada em interação é mais poderosa. Funciona melhor do que eu segmentar simplesmente homem e mulher, ou pessoas de São Paulo, pessoas de outra região, enfim. Normalmente funciona melhor a baseada em interação. Tá? Mas depende muito do tipo de negócio, Michele, que ela fez uma pergunta aqui sobre isso, né? Então depende muito do tipo de negócio. Ativos e inativos é super importante, tá? Ativos e inativos é, digamos, a segmentação de interação mais básica. E tem que usar. Por quê? Porque se eu envio sempre para a minha lista inteira, eu tô com ela cheia de inativos já, especialmente se eu tenho ela há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem um monte de gente ali que não abre mais nenhum e-mail meu faz tempo. E se eu sigo enviando para todo mundo, minhas taxas de abertura só caem. E se as minhas taxas de abertura só caem, o provedor me penaliza. É por isso que muita mensagem vai para o spam, porque eu não desenvolvi uma boa reputação perante o provedor. O Hotmail e o Gmail são extremamente inteligentes. Então, eles não filtram mais por palavra no assunto, né? Ah, colocou oferta no assunto, é spam. Isso aí é coisa do passado, isso não existe mais. O que existe é reputação. Então, a segmentação de ativos e inativos tem que estar no dia a dia de um e-commerce. A maioria das campanhas tem que ir para ativos. E aí tem níveis de ativos, né? Aqui na MailBiz a gente tem 4 níveis de ativos. Né? Tem pessoas que interagem nos últimos 3 meses, tem pessoas que interagiram no último mês, tem pessoas que abriram e clicaram, tem pessoas que só abriram e não clicaram. Aí dá para criar um mundo de segmentação de ativos e inativos, né? Mas tem que trabalhar. E o legal é sempre ir testando, né? E dividindo, compartilhando, acho que benchmark. Porque esse nosso bate-papo aqui, acho que é uma das coisas mais importantes que acho que a gente pode levar é você aproveitar um insight que saiu daqui, já levar para o seu negócio, aplicar, depois falar assim, puxa, fiquei com uma dúvida. Cara, a gente está vivendo num mundo onde a gente é hiperconectado. Tem o LinkedIn, vocês podem adicionar a gente, tá? Puxa, tem o meu e-commerce aqui, não está gerando um resultado tão legal. Tô na dúvida. Poxa, gente, eu sou do não, eu já do time não, eu já tenho. Eu vou lá no LinkedIn, troco uma ideia e pergunto se pode dar uma força. Tem a MailBiz, também tem uma área, toda uma parte de apoio em cima de toda a entrada dos clientes. Depois a gente pode até falar disso, porque eu acho que o começo de uma operação, principalmente bem feita de e-mail marketing, requer planejamento e precisa ser feita com cuidado. Porque senão, o grande problema, depois que você perde a sua credibilidade, reputação e score de e-mail é igual credibilidade, para você ganhar ela de volta, demora muito. E aí você está perdendo dinheiro. O que eu sempre penso aqui com o pessoal é, gente, eu prefiro mandar para menos pessoas e mais pessoas abrirem, porque eu sei que vai gerar um resultado melhor do que eu querer mandar para todo mundo e no final eu acabar cada vez atingindo menos pessoas. E aí sim, tem várias estratégias e a gente tem que ir testando. Por incrível que pareça, galera, a gente já está 38 minutos aqui no nosso bate-papo. Isso é muito bom. Vamos seguir mais um pouquinho, depois a gente volta nas perguntas aqui? Ou quer fazer mais uma? Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma outra. Acho que, como você sugere colocar a landing page nas redes sociais, acho que também, de novo, vai muito do perfil, né? De como que o seu público se engaja. Eu sempre estudo persona e tento encontrar onde a minha empresa é mais estratégica na vida desse cara. Aqui a gente literalmente faz a jornada mesmo. Desenha, imagina uma pessoa, cria nome, características e tudo mais, desenha o perfil de persona, e a gente fica pensando em que momentos a gente faz sentido na vida dela. Ah, puxa, acabei de sair da reunião com o meu chefe, não sei o que fazer para melhorar meu resultado. Normalmente isso acontece que horas? A gente chega nesse nível de detalhe aqui. Pode acontecer no horário comercial. Normalmente ela vai pensar em alguma ação para poder melhorar o dia a dia dela, porque ela está atordoada com um monte de coisa, mas à noite. Então o que a gente faz? A gente posta 18 horas, 19 horas, uma coisa relacionada ao e-book. Isso nas mídias sociais ou por e-mail. Então é óbvio que a gente não tem a capacidade de acertar todas, mas a gente busca encontrar esses padrões e aí imaginar que a gente está vivendo a pessoa. Eu sempre falo que mídia social, para mim, é você pensar que eles são pessoas. Então, exatamente. Acho que é começar a encontrar a identidade visual no seu público, né? E a mesma coisa... E a mesma coisa, Matheus, que no e-mail, né? Por trás de um e-mail tem uma pessoa. E aí, antes até de falar de e-mail, de falar de rede social, a gente tem que falar de marketing. Vamos lá, beabá do marketing. Gente, tem que estruturar persona. E persona não é público-alvo.
As pessoas confundem. Ah, a minha persona é mulher entre 35 e 45 anos. Não, isso é público-alvo. Persona é uma pessoa que tem hábitos, tem nome, tem idade exata, tem profissão, tem. Isso é uma persona. E a gente pode ter mais de uma no nosso e-commerce, né? No nosso negócio, qualquer que seja. Então, assim, quando você estrutura a persona, aí todo o resto da comunicação, seja e-mail, seja rede social, seja Google, você vai fazer em função de resolver os problemas dessa persona. Né? Então, pensa, talvez você está querendo entrar para a rede social direto, para o e-mail direto, e nem sabe quem é o seu público, quem é o seu cliente ideal, quem é o cliente que mais vai extrair valor do que você vende. Então, tem que fazer esse dever de casa antes, né, Matheus? As empresas não vão para esse lado, né? Elas vão direto para a mídia. O pessoal de marketing, a gente geralmente, principalmente de negócio, mais de comercial, a gente tem a característica de ser um pouco ansioso. A gente gosta das coisas, a gente é mais dinâmico do que o pessoal mais processual. E o marketing hoje em dia, ele é um marketing extremamente estratégico. Então, quando a gente fala de estratégico, é estratégia, gente. É pensar nos passos, cada momento tem um porquê, e tem que se pensar numa coisa sabendo qual que é o próximo passo. Ah, eu vou fazer isso, mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero gerar esse resultado. E a persona, para mim, concordo plenamente com isso, é os dia zero. Antes de você montar seu e-commerce, você já começa a pensar na sua persona. Desenhar a sua persona. Porque senão, o que você vai desenvolver no e-commerce não vai fazer sentido nenhum para ela. E isso é extremamente importante. Seja um e-mail, seja uma arte, tudo tem que estar ligado à dor que você vai... como você ajuda aquela pessoa, principalmente entendendo as dores dela. Porque, gente, você tem dores. Você é a persona de alguém. Então, você sabe os momentos que você talvez... As marcas resolvem seu problema. Poxa, eu tô com fome. Você sabe, vem um aplicativo na sua cabeça para você, vou pedir comida. Vem uma situação, puta, eu gosto. Então, você começa a entender quais são esses. Ou vocês acham que a publicidade que aparece caríssima na Globo é exatamente no momento em que todo mundo janta? Não sei se todo mundo aqui provavelmente já foi impactado por isso, mas se você vê TV, tem uma marca de aplicativo que ele impacta quase todo dia num horário específico. Então, exatamente. Existe um porquê aquilo. E a sua marca é igual. Não importa se você está investindo milhões ou R$1. Tem que ter retorno. E para ter retorno, precisa ter planejamento. Uma coisa, Vinícius, que eu sei que vocês dominam muito, e eu acho que isso é uma linha que acho que vai ajudar bastante o pessoal aqui, é a gente falar um pouco sobre performance. Porque, assim, uma coisa é eu achar que eu estou indo bem, acho que esse tema puxa muito para isso, eu achar que está indo bem, ou como é que eu meço para saber se eu realmente estou indo bem. Sim. E eu acho que se trazer esse mindset pessoal de como mensurar isso, vai ajudar a gente a identificar o momento onde a gente está e como que a gente faz para chegar onde a gente quer. Claro. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que vocês fazem aí dentro da Meio Biz para poder trazer essas métricas e a gente entender se a gente está indo bem ou se a gente está indo mal. Tá. Enquanto isso, eu vou lendo as perguntas aqui, porque tem uma galera. Legal. Antes da gente entrar nessa parte de métricas, eu tenho uma ideia. Eu falei ali para quem não tinha base, né? A gente focou em falar em construção de base, legal. Mas legal. Acho que uma parte da nossa audiência já tem base. Então, eu só queria dar uma dica de planejamento, de estruturação, para quem já tem base. Então, vamos imaginar o cara que já tem base. Eu tenho lá 5 mil e-mails, 10 mil e-mails, 50 mil e-mails. Como é que eu faço performar esse negócio? Né? Depois a gente vai ver o que é performar. Mas como é que eu faço esse negócio gerar resultado para o meu e-commerce, para a minha empresa? Pessoal, eu primeiro, assim, antes de tudo, planejamento em e-mail marketing, tá? Como é que a maioria dos e-commerces fazem e-mail marketing hoje em dia? É tipo assim, tenho que enviar um e-mail amanhã. Hoje eu começo a pensar, o que eu vou botar? Aí pergunta para um, pergunta para outro, esse produto aqui, tenho que tirar do estoque, tenho que estar preso no estoque, coloca esse, coloca aquele, e de um dia para o outro decide, quando não decide no mesmo dia. É assim que é a rotina da maioria dos e-commerces, tá? Pessoal, isso não é planejar. Isso não funciona. Isso pode funcionar no curto prazo, pode dar um ou outro resultado, legal, mas não é o jeito certo de trabalhar. Então, a minha dica é, se você tem já um e-commerce, tem base, e você quer fazer um trabalho mais profissional, que possa gerar mais resultado, tem que estruturar a sua rotina, a sua operação em 3 papéis. Tem 3 funções aí no dia a dia que tem que ser bem executadas. Primeira, planejamento, tá? Planejamento. O que é planejamento, pessoal? Eu tenho que definir o que eu vou enviar no mês, eu tenho que olhar o meu mês antes dele começar. Então, a gente ajuda os e-commerces aqui na MeioBiz com a nossa planilha de programação. A gente tem uma planilha, um Excel, onde eu planejo o mês antes dele começar. E isso faz uma diferença gigante, Matheus, porque eu estou ali no dia 20, dia 25, olhando o mês seguinte, e eu já estou me antecipando e pensando, tem alguma data comemorativa que eu posso trabalhar? Quando é que é feriado? Quando é que não é?
quais são os temas que eu vou enviar em cada dia da semana. Eu tenho 3 campanhas por semana, então beleza, eu vou enviar, sei lá, segunda, quarta e sexta. Eu já defino agora, antes do mês começar, o tema de cada campanha, o dia e a hora, né, que vai ser enviado, para quem vai ser enviado, para quais segmentos ou para quais listas, e a linha de assunto. Esse é o início de um planejamento. Eu não preciso definir os produtos antes do mês começar. Eu só preciso definir esses itens. Então vamos lá: dia, horário, tema, destinatário e linha de assunto. 5 itens, tá? Definir esses 5 itens para cada campanha, esse planejamento está pronto para o mês que vem e eu vou levar talvez 1h30, 2 horas para fazer. E eu montei o meu planejamento, o esqueleto do meu planejamento. Tá? Então a gente ajuda os nossos clientes e o mercado em geral a criar esse hábito. Cara, planeja o teu mês antes dele começar. Não decide amanhã, hoje o que tu vai enviar amanhã. Não é assim, né? Depois, Que rola mais fácil, né, Vinícius? exato. E outra coisa, como escolher Você os gasta temas? 1 a 2 horas para planejar, você É, gasta 1 ou 2 horas para planejar, mas quando você fica pensando assim, puxa, eu preciso mandar um e-mail hoje. Cara, você vai ficar lá umas 3 horas fritando sua cabeça para poder encontrar um tema, é, um texto, e a coisa não vai fluir porque não tem uma lógica. E aí você exato. perdeu a oportunidade de ter feito um planejamento do mês. Essa É. dica, gente, é muito importante. Cara, começa fazendo o mês. Ah, mas Vinícius, eu não tenho como planejar o mês inteiro. Cara, planeja 2 semanas. Planeja 2 semanas para frente. Daqui 2 semanas, planeja as outras 2. Beleza, mas começa com alguma antecedência. Se antecipa. Se antecipa, porque quase ninguém faz isso. Se quase ninguém faz isso, você pode sair na frente, né? Então, fazendo essa antecipação, legal, a gente começa a planejar. Depois, você vai destrinchar cada campanha que você planejou em briefings. Aí você vai ter que briefar. Briefar a campanha é o quê? Qual vai ser o template que eu vou usar, quais vão ser os produtos que vai ter dentro desse conteúdo. Aí pode ser a pessoa do planejamento mesmo que faz esse briefing e alguém vai criar. Aí entra o segundo papel, criação. Alguém tem que criar os e-mails. Ou você vai usar a ferramenta de e-mail para isso, vai usar os templates, vai usar o editor dela e criar na ferramenta de e-mail, que aqui na MailBiz a gente tem, qualquer ferramenta tem. Ou você vai ter um designer, né? Alguém de criação, alguém que vai fazer o HTML, vai criar toda a campanha e vai fazer para você, ou você vai ter um parceiro terceirizado que também pode fazer. Então, essa é a segunda função essencial do dia a dia: criação. Primeira, planejamento, segunda, criação. Terceira função essencial para tudo isso funcionar: análise. Eu tenho que mensurar se está funcionando. Tem que ter alguém olhando o número, tem que ter alguém olhando o Google Analytics. Eu me apavoro quando eu ainda vejo e-commerce que não tem Google Analytics, ou que tem e fica lá. Tipo, eu tenho, mas eu não olho muito, tá lá. Cara, aquilo ali é a base de tudo. Eu tenho que saber de onde vêm minhas vendas, eu tenho que saber quanto eu vendo, eu tenho que saber se o que eu fiz está funcionando ou não está, né? Então, GA é essencial. E aí entra o terceiro papel, né, Matheus? Análise. Quando eu tenho alguém fazendo análise, qual é o produto, qual é o resultado desse processo de análise? Um planejamento melhor para o mês seguinte. Porque aí a pessoa olhou os dados, ela viu, putz, olha só, esses temas que a gente fez não funcionaram, esse dia não tá bom, vamos tentar uma coisa nova? Beleza, faz um planejamento novo e testa alguma coisa nova. Então, na verdade, é um ciclo. Todo mês planeja, executa, cria e analisa. No outro mês, melhora o planejamento com base na análise. Cria, envia, analisa. É um ciclo, tem que estar sempre nesse ciclo. Então, se você tiver esses 3 papéis funcionando, a sua operação vai dar resultado. E não precisa ser 3 pessoas diferentes, né, Matheus? Que muita gente pensa, então eu tenho que ter 3 pessoas na minha operação, senão não dá Não. para fazer. Não precisa. Dá para ter uma pessoa que faz planejamento e análise, pode até fazer os 3, uma pessoa só, mais difícil, vai dar mais trabalho. Mas talvez se você só separar a criação, deixa a criação para um terceiro, para uma agência, para um parceiro, ou para uma pessoa da sua equipe, só criar, e você pensar na parte mais estratégica, que é planejar e analisar, já dá para fazer, cara. Então, assim, não precisa ter 3 pessoas. Mas eu queria só fechar essa parte assim de dica, né? Para que as empresas que têm Muito base importante. estruturem planejamento e essa rotina de planejar, de criar e de fazer análise. E tomar um cuidado com a ansiedade, né? Esse processo, esse ciclo, ele é uma melhoria contínua. Você vai Uhum. melhorar esse a cada tempo. Só que o que acontece muito é que às vezes a gente só faz, não mensura e também não melhora. Aí você joga, faz a mesma coisa no outro mês, é evidente que provavelmente você terá um resultado muito parecido. Então é preciso você ficar analisando isso nesse processo para poder realmente saber o que você vai fazer, porque senão às vezes a gente acha que, poxa, e-mail marketing, a gente falou, vamos desmistificar um pouco a questão do e-mail. Cara, e-mail marketing é um excelente canal de relacionamento,
pelo menos eu falo que aqui isso serve para o B2C, para o B2B, para qualquer negócio. As pessoas abrem, a taxa de abertura vai te dando indícios também, né? E a gente vai daqui a pouco entrar um pouquinho em indicadores e tudo mais, vai dando indícios para você saber se você está indo no caminho certo, né? Porque é isso que vai fazer você falar assim, é certo ou errado. Eu tive uma. Eu não sou a pessoa que hoje faz o e-mail marketing da Camalho, tem o Guto, que é o nosso head lá. Ele me falou, cara, eu quero testar um e-mail novo, um formato de e-mail novo. Eu falei, cara, beleza, vamos fazer uma base separada, fechada, que a gente sabe que é engajada, e vamos, num ambiente controlado, testar isso. Cara, ele dobrou a taxa de abertura. Aí eu falei assim, cara, eu não gosto desse tipo de e-mail. Só que você dobrou a taxa de abertura, isso demorou 2 semanas, tá? Não pense que foi o primeiro e-mail, ele conseguiu, a gente foi lá, foi ajustando, chegou no modelo final. E assim, a gente teve uma taxa de abertura e manteve essa taxa de abertura. Então faz sentido eu voltar para o caminho anterior? Não. Faz sentido eu entender como melhorar esse modelo. Então eu acho que controlar um pouco a ansiedade e tá balizado nesses 3 pontos que você colocou, né? E eu tenho que ter claro o que é sucesso para mim, né? Se nesse seu exemplo, o sucesso para você é a abertura, eu quero que mais gente veja o meu e-mail, independente do que acontece depois, tá certo, a estratégia é essa. Agora, muitas vezes as empresas esquecem o que é sucesso. Então, eu procuro perguntar muito isso para os e-commerce. Cara, o que é sucesso para você? Porque às vezes o cara chega aqui bitolado na taxa de abertura. Cara, minha taxa de abertura tá baixa, eu preciso ter 10, eu preciso ter 15, eu preciso ter 20 de abertura. E aí eu pergunto para ele, tá, o que paga as suas contas é a taxa de abertura ou é venda? Aí o cara fica, venda. Às vezes a gente tem que mudar o mindset do cara não pensa. E aí a gente entra nisso, cara, venda às vezes é a maior métrica, né? E aí eu vou poder conviver com uma taxa de abertura mediana se eu vender mais. Então tá certo, porque isso é sucesso para mim. Então pensa no que é sucesso, né? Acho que isso é um outro ponto principal. Cada ação precisa ter um resultado projetado. Olha, eu quero... Nesse caso que eu estava falando, era uma ação mais de branding. Então, o nosso objetivo era expor mais aquela informação. Porque era uma informação mais institucional e tudo mais. Então, para a gente era óbvio que a gente quer que ele entre na plataforma, faça uma série de coisas. Mas para a gente foi muito claro isso. A gente queria que eles recebessem aquela informação. Olha, a Camaleon faz isso. Ela tem lançamos esse recurso para você. Quero que as pessoas saibam disso. Depois eu quero que elas cliquem nesse link e vão para o site. Então a gente foi monitorando cada ação para poder. Até estou contando aqui, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, me avisa que eu quero aprender também. Mas a gente foi medindo cada passo. Então, assim, qual que é o passo 1? Cara, o passo 1 é para abrir. Então, tem que pensar um título. A gente começou a trabalhar como poderia ser a abertura e a gente fez muito teste AB. Cara, vamos mandar para pessoas, vamos separar a nossa base e disparamos igual. Vamos ver qual comporta melhor. Depois a gente inverteu para ver se mantinha uma interação igual. Aí a gente percebeu que um formato tinha melhor performance nas 2 bases. A gente falou, cara, então elimina essa. Vamos melhorar essa. E, a gente foi indo. E foi aos poucos. Você vai se conhecendo, né? Porque é o que você falou. São clientes que estão ali no final, né? São pessoas que estão ali. Então, se elas olharem para o e-mail quando chega na caixa dali e falar assim, é o e-mail da Camaleon, eu vou abrir, eu tô feliz da vida. Tô atingindo a minha primeiro objetivo do e-mail. E aí depois a gente vai indo para os outros, né? Mas marketing é dados, né, Matheus? Marketing é dados, não adianta. Por trás tem uma pessoa, a gente tem que entender essa pessoa, lógico, mas os comportamentos dessa pessoa se traduzem em números. Então, quem não gosta de número, não pode trabalhar com marketing. Não pode. Tem que gostar, tem que querer dados, tem que querer mergulhar nos dados, não adianta. É tomar ações sem ter nada por trás, né? Ficar cego. Exatamente. Bom, acho que a gente já falou de como começar, para quem tem base e para quem não tem. Lembrando, pessoal, que esse bate-papo nosso aqui, a gente vai deixar ele gravado, então vocês vão poder assistir ele em algum momento. Se por um acaso a gente tem alguma dúvida que a gente não respondeu por uma questão da dinâmica mesmo do bate-papo, até o pessoal da MeioBiz está aqui respondendo algumas coisas, entrando em contato, então vai trocando ideia também aqui no bate-papo, mandando as dúvidas o máximo possível, porque também depois a gente consegue pensar em como ajudar vocês mais direcionado. Poxa, nesse caso acho que faz sentido isso, vamos marcar um bate-papo, a gente vai pensando em como pode levar esse conteúdo para vocês de forma melhor. Falamos já para quem tem base, para quem não tem.
como conduzir isso, principalmente naqueles os 3 pilares. E agora acho que faria muito sentido, que eu estou ansioso, como eu falei, o pessoal do marketing normalmente de negócio é ansioso. Queria saber muito sobre a questão de performance. Queria Sim. saber como que eu meço, porque a gente falou muito do como fazer, muitas ideias, insights e tudo mais, mas eu fiz. Como é que eu vou ser melhor? E como é que hoje a MeioBiz tem de metodologia para falar assim, ó, este é o seu diagnóstico? Ah, lembrando de um insight. A MeioBiz tem uma ferramenta de diagnóstico. Então, se vocês quiserem fazer esse, a gente vai colocar no link lá no YouTube, a gente manda para vocês depois, a gente pode ver como é que a gente vai fazer, mas tem uma ferramenta de diagnóstico, responde, se não me engano, algumas perguntas, né, e ela sai alguns insights. Então, já lembrei de diagnóstico, já acho que faz super sentido. Mas como que, aproveitando aqui, como é que eu sei para identificar como é o meu cenário atual e que análises que vocês fazem dentro da MeioBiz e como que eu faço para melhorar isso? Como é que vocês trabalham isso aí dentro? Tá. Perfeito. Vamos entrar nessa parte de análise, então, que é a parte, digamos, mais valiosa do trabalho de e-mail marketing, porque é daqui que tem que sair as ideias. É dessa capacidade de análise e de diagnóstico que a gente consegue evoluir e apresentar melhorias. Aqui na MeioBiz, Matheus, a gente desde o início foi focado nisso, né? A gente não é focado em ser um software, a gente é focado em ajudar o e-commerce a vender mais. Então a gente pensou assim, cara, o que está por trás de vender mais? Quais são as etapas que eu tenho que passar num trabalho de e-mail marketing, numa estratégia de e-mail marketing, para gerar lá no final vendas e depois das vendas gerar ROI. Né? Então a gente pensou assim, cara, nós precisamos enxergar isso de uma maneira clara. E a gente pensou daí em montar um funil. Então, já faz mais ou menos aí, uns 3 anos, a MeioBiz montou, é uma metodologia nossa própria, onde a gente consegue traduzir o resultado do cliente num funil, e a partir da análise desse funil, porque só ter o funil não adianta, eu vou ter os dados, mas se eu não souber interpretar ele, eu não vou tomar as corretas ações. Então, a gente tem uma metodologia aqui baseada nesse funil. E eu quero mostrar agora alguns exemplos de como funciona esse funil, de como a lógica por trás dele e como você pode tentar aplicar no seu negócio também, mesmo que não seja cliente da MeioBiz, a gente tem até Excel para isso, tem planilha que dá para botar os dados ali, a gente tem as fórmulas prontas, mas a ideia é você entender a lógica por trás, tá? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de um e-commerce, né, e performance, quando a gente quer falar de mídia de performance no e-commerce, normalmente a gente começa com a primeira métrica, que é o quê? Tráfego. Topo do funil. Quantos visitantes, quantas sessões eu trouxe para o e-commerce. Do tráfego, uma parte vai converter, né? Taxa de conversão, eu vou chegar em pedidos. Os pedidos vezes o ticket médio vai me trazer a receita. Então, isso aí seria um mini funil de e-commerce. Então, normalmente, são as 3 grandes métricas de um e-commerce onde eu vou medir a minha eficiência de marketing. É isso, tráfego, taxa de conversão e ticket médio. Falando de e-commerce. Só que vamos pensar no e-mail. O que tem antes do tráfego? Eu tenho que ter cliques. Eu tenho que ter pessoas clicando no meu e-mail. Para eu ter clique, o que eu tenho que ter? Abertura. Para eu ter abertura, o que eu tenho que ter? Envio. Para eu ter envio, o que eu tenho que ter? Base. E para eu ter base, o que eu tenho que ter? Captação. Né? Então, quando eu comecei a pensar nesse funil, eu vi, cara, esse troço vai ficar gigante. Esse negócio vai, nossa, para cima, antes de eu ter o tráfego, eu vou ter muitas etapas. Mas beleza, elas precisam existir e serem exibidas. Então, a gente criou um funil que mostra desde a captação até essa etapa que gera a venda, e lá no final, né, eu vendi a qual custo. E eu comparo a venda com o investimento para eu chegar no ROI. Né? Então, a ideia é que você entenda que existe esse funil. Quer você use ele, quer você não use. Ele existe no seu negócio. Porque o e-mail vai ter essas etapas acima do clique. Antes do clique, antes do tráfego para o site, tem as outras etapas. Né? Então, eu queria que você entendesse que existe essa lógica. E aí eu vou compartilhar minha tela aqui, Matheus, para ficar um pouco mais claro. Claro, Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Screen sharing, vamos ver. Vamos ver, só me avisem quando aparecer aí. Se o pessoal puder me avisar quando apareceu a tela aí. Apareceu sim. Apareceu? Tá, beleza. Apareceu. Bem-vindo aos bastidores, pessoal. Vamos lá. Tá, vocês estão vendo aí meu PowerPoint?
Eu estou vendo aqui. Tá. Eu não tô vendo mais a ferramenta do webinar aqui, então você me interrompe aí qualquer coisa, tá, Matheus? Então Claro. vamos lá. Pessoal, funil de performance. A gente entende que o funil de performance é isso aqui. Eu tenho o primeiro pilar, que é a captação, ou seja, quantos e-mails eu capto por dia, que vai me levar um tamanho de base. Com uma frequência de envios, eu chego num volume de envios, aí eu entro no pilar engajamento, né, na fase engajamento, a etapa engajamento. Então, desse volume de envios, uma parte abre a taxa de abertura, aí eu chego nas aberturas. Dessas aberturas, uma parte clica, que é a minha taxa de clique, e aí eu chego em sessões. Aqui finaliza o engajamento, é eu gerar a sessão para o site. E aí, daqui em diante, eu entro na fase de vendas, ou seja, eu já tenho tráfego, que foi a última etapa de engajamento, a etapa de vendas são os pedidos e a receita. Então, uma parte dessas sessões converte, me dá pedidos. Esses pedidos, vezes o ticket médio, me dá a receita. Então, aqui eu chego enquanto eu vendi. E aqui embaixo é a quarta etapa do funil, que eu tenho que medir se isso tudo valeu a pena. Beleza, cara, vendi R$1.000, mas o meu custo foi 2.000. Valeu a pena? Não, o ROI ficou abaixo de 0, de 1, né? Ficou um ROI abaixo de 1. Ficou bom? Não ficou bom. Mas talvez seja uma etapa do meu planejamento. No início, se eu tenho uma base muito pequena, talvez eu vou vender R$100 e vou investir 300. E aí tá tudo certo, porque minha base é muito pequena, não tem como vender mais com poucos e-mails. Mas tem negócios que não podem ter um ROI baixo, né? Então a gente sempre tem que olhar o estágio do negócio para fazer uma avaliação em cima disso. Então essa é a lógica que a gente usa aqui na MailBiz para fazer diagnóstico. E a gente gosta de dar o poder para o cliente fazer esse diagnóstico, porque a ferramenta monta isso sozinha, a partir de dados nossos, né, que são os dados aqui de captação, de base, de frequência, de abertura e clique. E aqui de sessões para baixo são dados do GA. Então a gente traz do Google Analytics tudo pronto, quantas sessões o e-mail marketing trouxe, a que taxa converteu, quantos pedidos, qual o ticket médio, qual a receita, né? Então tudo isso aqui vem pronto do GA. E aí, isso que eu digo que é uma evolução que a gente conseguiu apresentar para o mercado, que é a possibilidade de você mesmo fazer um diagnóstico. Você bater o olho e ver o que está bom e o que está ruim, e com cores. Esse funil é todo colorido, como a gente já vai ver aqui na sequência. Mas, às vezes as pessoas dizem, tá, cara, mas eu quero fazer isso sozinho, não posso ter uma ferramenta agora, enfim, ou você está só querendo vender a MailBiz aí. Eu não estou querendo vender a MailBiz, eu estou querendo vender uma lógica, né? Então, cara, dá para fazer no Excel. Nós temos um Excel, se você quiser, depois aqui a gente manda o link para essa planilha. Então, velho, você pode preencher os dados aqui, seu tamanho de base, quantos e-mails você enviou, qual é a taxa de abertura que você teve, qual é a taxa de clique, quantas sessões foram para o site. Tudo que está verde aqui você preenche com seus dados, o resto ele calcula sozinho, e você vai chegar na receita, e pode até chegar na receita recebida aqui, que se você quiser inserir, por exemplo, taxa de conversão de pagamento, né? Porque o GA mostra pedidos captados, né? A gente não sabe quem pagou e quem não pagou. A partir dali, você tem que ir para o seu ERP ou para a sua plataforma para fazer a conversão de pagamento. Mas essa é a lógica, Matheus. Eu tenho alguns exemplos aqui. Posso entrar nos exemplos de funil? Acho que sim, cara. A galera que tá mandando tá mandando umas dúvidas, mas acho que faz super sentido a gente ver os exemplos, porque fica mais prático pra gente. Olha, tá. Beleza. Eu trouxe aqui um exemplo. Isso aqui é do ano passado, de julho de 2019, um cliente nosso do segmento moda streetwear. Então, como é que tá? Quando a gente olha esse funil aqui, pessoal, como é que a gente analisa um funil de performance? Então, isso aqui não é um funil de vendas, tá? Apesar de estar escrito vendas, aqui ele é um funil de performance. A gente começa pelo fundo dele. Então, essa estratégia desse cliente aqui produziu R$19.500 de venda, investindo 939, deu um ROI de 20. Então, por isso que está verdinho, né? ROI de 20 é bom. A cada R$1, eu gerei 20 de retorno. Ou seja, o meu custo de marketing foi 5% do valor vendido. Tá ótimo. Beleza. Depois que eu entendi que essa estratégia produziu isso de receita e isso de ROI, eu venho aqui para o lado, onde eu tenho os comparativos dos períodos. Talvez seja meio pequeno para ler aí, mas aqui, ó, no lado direito é a média mensal. Oi? Não, tá, dá para entender sim. Dá para entender? Tá. Então aqui, ó, é a média mensal do período e aqui é a média mensal dos últimos 12 meses. Então o cliente se compara com ele mesmo, né? Lembrando que eu não posso dizer que uma taxa de conversão, por exemplo, é boa ou é ruim, né? Para alguns negócios 3% é ótimo, para alguns negócios 3% é horrível,
Então, a gente não compara com benchmark de mercado, a gente compara o cliente com ele mesmo. Então, nesse exemplo aqui, ó, o cliente aumentou 14% as vendas, tá? Beleza. Por que ele aumentou 14% as vendas? Aí a gente olha para cima. O que aconteceu nesse caso aqui? Tráfego, ele diminuiu, ele teve 31% menos tráfego. Então, baixou o tráfego. Mas por que ele vendeu mais com menos tráfego? Porque ele foi mais eficiente nas duas outras etapas. Ó, em taxa de conversão, ao invés de converter a 2,93, ele converteu a 3,97. Então, aqui pode ser que ele usou segmentações mais qualificadas, pode ser que ele escolheu melhor os temas de campanha, os produtos. E o ticket médio ele também subiu. Então, talvez ele fez alguma ação, montou kit, montou combo, montou um frete grátis para cima de X valor e conseguiu aumentar o ticket médio 23%. Então, percebam que, em termos de performance de e-commerce, essa estratégia está ok. O cara aumentou 14% as vendas com menos tráfego, então ele foi eficiente. Isso aqui significa um funil eficiente. Agora, vamos olhar o engajamento, né, Matheus? Antes lá dos pedidos, da receita, dos pedidos e das sessões. A captação dele não está legal, ele está captando só 10 por dia. A nossa ferramenta tem um algoritmo que dá uma meta de captação com base no tamanho das listas. Então, para esse cliente aqui, ele não está batendo a meta de captação. Então, isso aqui é um indicador de médio e longo prazo que ele tem que se preocupar. Tá? Mesmo ele captando pouco, como ele tem muito e-mail, ó, ele tem 116 mil, então não impactou tanto. Mas ele não está crescendo de uma maneira saudável a base dele. Mas beleza, ele enviou 15 campanhas no mês, mais ou menos aí 4 por semana, e olha a taxa de abertura dele, tá vermelha, 3,22, isso é uma taxa ruim, porém, 3,22 talvez seja o nível máximo de venda que ele consegue obter quando ele tem uma abertura menor. E aí que entra aquilo que eu falei antes, às vezes os e-commerce são viciados em taxa de abertura. Ah, mas eu quero abertura de 10, eu quero abertura de 15. E muitas vezes, para eu atingir uma abertura de 10, de 15, de 20, eu tenho que segmentar demais. E aí, se eu segmento demais, eu diminuo o meu alcance. No fim das contas, eu levo menos tráfego para o meu site. E aí eu levo menos tráfego, mesmo que a conversão possa subir, talvez eu venda menos. Então, a ideia do funil é essa, eu enxergar o todo. Eu não posso olhar uma métrica isolada. Eu não posso olhar só o tráfego que caiu e achar que isso é um problema. Ou olhar só a abertura que está baixa e achar que isso é um problema. Se o meu principal indicador é venda, no caso de um e-commerce normalmente né? É o que paga as nossas contas, eu vou olhar aqui. É o principal. Né? Agora, se eu não... Acho que Oi. Desculpa ter te interrompido. O Lourenço fez uma pergunta aqui que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando. Ele falou, dispara às vezes para minha base offline e, afinal, eu trabalho sozinho. Não tenho capital alto para investimento. Como poderiam me ajudar a performar? Quais dicas? Acho que essa é uma das principais dicas, né? Ter o investimento que você vai fazer, ele precisa ter um retorno, porque aí vai fazer sentido para você investir. Às vezes, disparo às vezes, também é um ponto que pode ser preocupante, né? Porque você não tem uma constância. E aí acho que você não consegue melhorar exatamente o que o Vinícius está falando aqui, que é o funil. Você entender o quanto que você botou 300, voltou quanto? Voltou 500? Voltou, ou tá dentro de uma jornada? Mas acho que isso é uma dica muito interessante, né? Ter esse controle e organizar esse funil dessa forma vai fazer sentido o investimento. Mesmo se você tem muito ou pouco capital. O enviar às vezes entra aqui no topo do funil, né, pessoal? É a frequência. Então, assim, cara, eu envio às vezes, o que é às vezes? Se às vezes é 2 vezes por mês, depende do tamanho da sua base. Se você tem uma base de 10, 15, 20 mil e está enviando 2 vezes por mês, pior ainda você está perdendo mais dinheiro. Agora, se você tem uma base de 1.000 e-mails e você envia 2 por mês, ainda a base é muito pequena, mesmo que você aumente para 4 por mês, para 12 por mês, o resultado não vai ser tão grande porque o alcance ainda é muito pequeno. Então tem que olhar muito essa relação, assim, se você ainda é pequeno e não tem base, ou a base é muito pequena, tem ali 500 e-mails, 1.000 e-mails, 1.500, talvez não seja o momento ainda de você investir no e-mail de uma maneira pesada. Você pode começar com soluções gratuitas, tem lá o próprio MailChimp, que é gratuito, até 2.000 contatos. Então começa gratuito, mas começa a criar o hábito de ter um planejamento. Nem que seja 1 por semana. Cara, eu consigo fazer 1 e-mail por semana. Beleza, faça 1 por semana e seja consistente, não falha. Toda semana eu envio 1. Daqui a pouco a sua base cresceu, você chegou ali a 3.000, 4.000 e-mails, talvez seja o momento de procurar uma ferramenta mais profissional e uma ajuda também de consultoria que possa te mostrar métricas como essas. E aí a gente vai começar a entender onde é que estão os gaps nesse funil, né? Então,
Sempre vai ter alguma coisa que não vai estar boa no funil, tá, pessoal? Nunca tá tudo verde, é muito difícil. E não tem problema, a gente tem que saber conviver com algumas métricas medianas, e às vezes até ruins, desde que eu tenha claro para mim qual é a minha métrica de sucesso. No caso do e-commerce, a métrica de sucesso normalmente é isso aqui, ó. Eu tenho que ver o verdinho aqui que eu aumentei minhas vendas em relação aos períodos anteriores. Né? Se a minha métrica não é venda, beleza, eu vou procurar outra estratégia. Eu posso querer branding, eu posso querer aparecer mais, ter mais abertura, entregar conteúdo. Aí eu posso ter outras métricas que eu vou considerar mais. Mas no mundo de e-commerce, a gente trabalha principalmente em cima disso aqui. Vamos seguir para um outro exemplo aqui, nesse funil, a Moda Praia. É um outro cliente de moda aqui do ano passado. Olha só, esse aqui é um cliente com base de 23 mil, então uma base bem menor. Só que olha aqui a frequência. Conseguiu enviar uma por dia praticamente. Só que ele não enviou para a base inteira. Até porque se a gente multiplicar aqui, né, daria um pouco mais de 600 mil envios se ele tivesse enviado para a base inteira. Então, alguns envios ele segmentou, mas ele não segmentou muito, não. Por isso que deu abertura de 4%. Desses 22.500 aberturas, 6,15 clicou, levou 1.893 sessões para o site. Desse tráfego aqui, 2,43 converteu, ó, então tá verde, porque ele melhorou em relação a ele mesmo. 62% o aumento de taxa de conversão. Ticket médio dele era 704, foi para 856. Então, esse aqui é um cliente que vende moda com ticket muito alto. E conseguiu vender 39.400, né? Investindo 918, um ROI de 42. E olha aqui o aumento de receita dele. Também o tráfego caiu um pouquinho, ó, 7% menos tráfego. Mas com esse aumento de 62% na receita, 21% no ticket, ele conseguiu vender 82% mais. Então, tá explicado. Por que ele vendeu mais? Ele foi mais eficiente no final do funil, ele foi mais eficiente na conversão e no ticket médio. Ele escolheu bem os temas, os produtos, talvez ele fez mais promoção, né? E ele nem aumentou o tráfego, né? Nem aumentou lá aqui sessões. Ele melhorou depois de sessões, de conversão para baixo, né? Então, tem que dar essa possibilidade. Oi. O que eu achei muito legal nesse programa, ficou extremamente claro aonde eu tenho que melhorar. Porque não significa que, por exemplo, a taxa de abertura, você gerou os 39 mil de receita, a taxa de abertura ela está 4,7%, que não é uma taxa legal, mas que gerou esse resultado, não significa que eu não posso melhorar essa taxa. Acho que a análise em si, ela vem e fala assim, beleza, como é que eu vou evoluir esses 4,7% e aumentar a receita em cima dessas pessoas? E aí também, você começa a ter norte, né? Ficar claro para onde eu tô indo, porque não adianta também nada aumentar a abertura e depois viu que a receita ou não mexeu ou não gerou o resultado que você pensou, ou que já tinha gerado anteriormente, que é a última linha aqui da análise. Eu gostei bastante desse formato, o formato de funil em si, e de ficar mais claro, acho que para todo mundo que está assistindo a gente, conseguir trabalhar esses dados, aí tem a planilha que a Meu Biz disponibiliza para quem não tem plataforma ainda, ou para quem quer entender mais no detalhe, ou pode também entrar em contato com o pessoal para trocar uma ideia sobre cada linha desses indicadores. Mas eu acho que é muito interessante a gente conseguir. Ó, esse aqui já é um outro moda feminina que já está mais verdinho. Já sai de... Mas olha aqui, olha só, eu trouxe um caso aqui, Matheus. Agora que eu vi do lado. Olha aqui, Covid-19. Tudo aqui. Covid-19. Esse cara aqui é dos últimos 30 dias, tá? Esse funil eu extraí hoje, tá? De um cliente nosso que vende moda feminina. Covid-19, período de crise, mercado de moda está sendo extremamente afetado. Então, esse cliente, ele capta muito bem, ele capta 27 por dia, tá dentro da meta dele. O ROI ficou ótimo, porque ele investe muito pouco, porque a base é pequena. Esse aqui é um cliente que tem uma base de 9.600 e-mails. Então, não precisa ter uma base gigante, ele tem uma base de 9.600. Okay. Só que ele tem aqui 14 campanhas, mais ou menos 3 por semana, né? Taxa de abertura dele é melhor, clique é melhor, a conversão dele está estática aqui, caiu 4,9%, caiu um pouquinho. O ticket médio caiu mais, caiu 15%, o tráfego caiu 14%, e caiu para 12 as vendas dele. Então, ele vendia 17 mil por mês com e-mail. E agora o e-mail está gerando 12, perdeu 30% de receita. Só que quando a gente olha para o ROI, olha aqui, ele está tendo um ROI ótimo, 61, é uma mídia que se paga, né? Se paga e sobra muito. Então, assim, a gente tem que entender que às vezes o cenário de crise ele aparece e ele impacta em todas as métricas e tudo cai, né? E tem uma lógica, tem menos gente clicando, querendo comprar moda nesse momento.
As pessoas estão priorizando os produtos mais essenciais, né? Então, a ideia é dar esse poder para o cliente fazer o diagnóstico. Agora, olha que curioso esse aqui, Matheus. Sex Shop. O pessoal tá ficando mais em casa, tá mais criativo. Exatamente. Covid-19, mesmo período, ó, cara. Olha aqui, esse aqui é um cliente de uma base maior, né? 85 mil, mas olha aqui, apenas 4 campanhas em 30 dias. Isso aqui são dados de um mês, tá? Então ele enviou apenas 4 campanhas, uma taxa de abertura de 7, taxa de clique de 8,65. Só que olha a conversão dele. Ele convertia 1,68, ele foi para 3,65, ele mais que duplicou a conversão. O tráfego aumentou 75%. E o ticket médio também aumentou 37%. Então, esse aqui é um cliente nosso que vendia 4.200 por mês e nesses últimos 30 dias vendeu 21.900. Aumentou 420% as vendas. Então, assim, tem mercados e mercados. Tem gente vendendo muito mais nesse momento ruim, tem gente vendendo muito menos. Que nem a gente falou, moda está sendo afetada negativamente, calçados, a própria parte de suplementação alimentar. Por outro lado, produtos para casa, sex shop, farmácia, são segmentos que estão vendendo mais, né? Aqui tem um outro cliente nosso que é um case que a gente tem aqui. Olha como esse cara conseguiu unir as duas coisas, ó. Moda íntima, também período de Covid, tá? Mas é moda íntima. 21 campanhas no mês, abertura de 13, clique de 12. Olha que engajamento poderoso. Conseguiu vender 98 mil reais com e-mail, investindo 1.000. Então, um ROI de 90. Né? E por que isso aconteceu? Aumento de tráfego, 33%. Aumentou conversão, porque possivelmente ele deu mais desconto em função do momento, ou deu frete grátis, 42% na conversão, aumentou o ticket médio também, então ele conseguiu aumentar tudo, e aí as vendas aumentaram de 42 mil por mês para 98. Então, a ideia é... Isso é um ponto muito interessante. Quando a gente acha que o comportamento do consumidor e pensar como que ele pensa, como ele está reagindo ao dia a dia dele, não é importante, a gente vê exatamente pelos dados desses últimos cases que você vem mostrando, é que realmente impacta sim no comportamento. Se você não pensar como o seu produto vai fazer sentido na cabeça daquele consumidor naquele momento, naquele cenário, ele literalmente vai desconsiderar seu negócio. E aí, às vezes a gente fica pensando, poxa, o cara não me compra, ele comprava, agora não compra mais, pensando que a gente está vivendo um mundo estático, e ele não é estático. E aí a gente começa a tentar encontrar produtos dentro do nosso portfólio que possam fazer mais sentido. E aí sim pensar em estratégias para esses produtos, né? Porque, poxa, eu achando que vender álcool gel estava dando dinheiro na crise, a gente descobriu outra coisa aqui. E é uma questão do cara ser inteligente. Ele fez menos campanhas do que outros cases anteriores, ou seja, investiu menos tempo e gerou uma receita muito maior com um ROI de 90, que é esse último caso, que é um ROI excepcional. E aí vai pensar, por exemplo, em calçados. Ah, mas quem é que vai comprar calçado agora? Eu vendo um monte lá de bota, vendo salto, enfim, vendo calçado para festa. Quem é que vai comprar? Talvez esse consumidor agora não vai comprar isso, mas talvez ele vai querer sandália, vai querer chinelo, vai querer pantufa. Tá vindo o inverno. Então, muitas vezes, dentro do seu próprio negócio, você pode mudar o mix do que você anuncia. Você ainda tem as botas, ainda tem os calçados de festa, os calçados mais caros, mas talvez esses mais baratos, chinelo, pantufa, sandália, rasteirinha, vai vender mais nesse momento. Então, reposiciona isso no site, na vitrine e reposiciona na comunicação, em rede social, em e-mail. Então, alguns clientes nossos fizeram um movimento muito inteligente também nessa área de calçados. E é isso mesmo que você falou, né, Matheus? É se adaptar, é achar uma maneira de se adaptar. Outro caso surpreendente que a gente viu aqui, um cliente nosso de peças automotivas, ó. Cara, quem é que vai estar comprando peça para carro no confinamento? Esse cliente nosso conseguiu ter 16% de abertura com apenas 6 campanhas no mês, conseguiu vender 11.743 nos últimos 30 dias. Aumentou a conversão de 0,58 para 1,78, mais de 200% de aumento na conversão. Então, talvez ele está liquidando, baixou preço, deu frete grátis, botou frete com motoboy na cidade, alguma coisa ele fez, e mesmo com muito menos tráfego. O tráfego baixou absurdamente, mas ele aumentou a conversão, aumentou o ticket, vendia 8.500, está vendendo 11.700. Esse aqui foi um caso que eu me surpreendi quando eu olhei, cara, eu achava que peça automotiva estava lá embaixo, né? Tinha caído horrores nessa crise. E acho que fica mais claro quanto é importante não somente a gente pensar que o meu business está sendo afetado
ter um problema e tal. Não. Acho que o que tem que ficar claro é o meu comportamento, ele pode mudar a relação que uma empresa tem hoje. Acho que uma das essências que a gente tem lá, quando a gente criou o movimento Amiga do PME, é justamente entendendo esse cenário. É saber que o pequeno empresário que às vezes não tinha por onde começar, não enxergava o digital como uma linha estratégica, e a gente fala assim, olha aqui, se o cara de automotivo, ninguém tá pegando no carro. Pode ser também, acho que também é uma questão de mindset, um insight que tive agora aqui às vezes o cara tem lá um carro, uma moto parado, e o cara não teve tempo de arrumar, viu uma promoção e falou, quer saber, eu não tô fazendo nada aqui em casa à noite, não posso sair, eu vou arrumar essa moto. E o cara pode estar trabalhando com delivery. O cara pode ter começado a trabalhar com delivery. E às vezes é uma questão de você gerar um insight para a pessoa. Eu nunca no meu dia a dia, se eu não estivesse aqui junto com vocês batendo esse bate-papo, eu ia falar que o segmento automotivo estava vendendo bem. Ou que ele conseguiria ter esse resultado. Mas eu acho que o que faz isso acontecer é como que ele está estimulando. Então, acho que a gente está incomodado a todo momento com essa situação, não no sentido negativo. Eu já fiz diversos bate-papos aí com o pessoal e tudo mais, e acho que a principal coisa que eu pego de informação com todas as pessoas é a questão do mindset. Ferramenta a gente tem, os investimentos, acho que a gente tem que trabalhar investimento não como custo, mas sim como lendo como investimento. Tá lá, no final do funil tem o ROI, gente. Se você pôs 200, você espera que volte tanto. Se você pôs 300, você espera que volte tanto. Quanto que é o ROI daquilo? E aí, não tem caro ou barato. Tem o que gera resultado para você. Então, quando a gente fala de todo esse bate-papo aqui, é justamente para mostrar para todo mundo que está assistindo a gente que dá para construir estratégias numa situação, sim, de crise, para qualquer mercado, desde que você consiga ter sensibilidade. Provavelmente, esse cara teve uma sensibilidade e acertou num tiro muito bem dado para conseguir gerar esse resultado. Mas é a questão da gente estar aqui fritando. Eu acho que isso é um ponto mais importante. É impressionante quanto eu gostei desse nosso bate-papo. Acho que deu pra gente ir do... Já foi 1h20, né? E a gente falou, cara, acho que 45 minutos a gente mata tudo isso. A gente foi se empolgando aqui. Nunca dá. Espero, galera, que vocês... eu tenho um problema sério com isso. As lives no Instagram eu sempre sou derrubado. Eu falo, vai acabar, boost, acaba, depois eu volto, aí volto só para dar tchau por 20 minutos. Mas, pessoal, para todo mundo que mandou mensagem, que mandou pergunta aqui, por um acaso a gente não tenha respondido, acho que tem o time da Meio Biz aqui, que é ultra especialista nesse assunto. Matheus, só responder ali duas perguntinhas rápidas ali que o pessoal fez, as duas últimas ali. Claro. O Marcelo perguntou qual a frequência média ideal para não aborrecer o cliente. Boa pergunta. A frequência não é algo que você vai pensar sempre na base inteira. Então, assim, pense comigo. Americanas.com, Submarino. Quantos e-mails por dia vocês acham que eles enviam? Eles enviam de 3 a 5 e-mails por dia, tá? Esses varejistas grandes. Só que você não recebe 3 ou 5 por dia. Você deve receber um. Talvez um a cada 2 ou um por dia. Por quê? Porque são para públicos diferentes. Então, conforme evolui o seu nível de maturidade e de segmentação, você vai ter mais e-mails sendo enviados. Se você disser hoje para mim, Vinícius, se eu enviar um por dia, eu vou incomodar o meu cliente? Se você enviar um conteúdo sempre igual, sempre para todo mundo, sim, você talvez venda, vai gerar resultado, mas você pode, no longo prazo, comprometer a sua estratégia. Agora, se você vai enviar um por dia e vai intercalar, às vezes ativos, às vezes inativos, às vezes quem clicou em determinada categoria ou já comprou tal categoria, e é um por dia, mas são para públicos diferentes, perfeito, pode enviar um por dia, entendeu? A mesma coisa assim, mas eu não tenho nenhuma segmentação, quero começar do zero com a minha base hoje. Aí você pode pensar em enviar para a lista inteira 3 por semana ou 4 por semana. Pode ser para a lista inteira, não tem problema, um dia sim, um dia não, tá? Pode enviar para a lista inteira, 3 por semana, 4 por semana, não vai aborrecer o seu cliente. Agora, à medida que você tem mais dados, usa esses dados. E aí pode aumentar a frequência, mas segmentando um pouco mais, não indo todos os e-mails para a lista inteira, tá? Mas não esqueça a ideia da lista inteira, do broadcast, né? Dos ativos. Os ativos que estão na sua base têm que receber bastante, tá? E a pergunta da Michelle ali, ela perguntou se engajamento seria a captação e a quantidade de aberturas, como é o cálculo do engajamento. Michelle, nós aqui na MeioBiz consideramos que faz parte do engajamento, a captação não faz parte do engajamento, tá? A gente considera que engajamento começa no envio, na frequência. Então, frequência é o que mais pesa para o engajamento. Porque antes de tudo eu tenho que enviar. Se eu não enviar, eu não tenho engajamento.
Não adianta eu captar um monte de e-mail e não interagir com as pessoas. Então, o engajamento começa na frequência. A gente considera que 50% ali do peso do engajamento é frequência, eu ter constância nos meus envios. Depois disso, entram 4 métricas que a gente mede, que é taxa de entrega, que é o percentual de e-mails aceitos pelos provedores, não é entrega na caixa de entrada, e sim e-mails aceitos, né? Que é aquilo que eu enviei menos o que retorna. Taxa de abertura, taxa de clique sobre as aberturas, né? Que é o CTOR, e taxa de descadastro. Então, a gente considera essas 4 métricas, mais a frequência, são essas 5 que, para nós, na nossa metodologia, formam o conceito de engajamento. Tá bom? Acho que. Bom, a Poliane, acho que essa é fácil, hein, Vinícius? A Poliane está perguntando quais ferramentas disponíveis para melhorar esses disparos. Ela falou que já faz alguns e-mails de disparos. Quais ferramentas disponíveis para melhorar esses disparos? Meio Tá. biso, eu acho que é uma grande oportunidade para você trocar uma ideia. Pois é, a Poliane, Depende. eu não entendi bem. Talvez ela trabalhe com. Ela é uma agência, talvez, porque ela falou que é um segmento voltado ao lojista e que fazem disparos com o objetivo de informação. Então, eu imagino que ela entrega conteúdo, né? Eu imagino que ela esteja entregando conteúdo. Aliás, isso é uma estratégia muito legal para o e-commerce usar também, não é envio só promocional. É muito legal quando o e-commerce consegue mesclar conteúdo com promoção. Então, o cara tem lá um canal no YouTube com vídeos explicativos, o cara tem um blog, usa isso porque você está gerando valor para o seu cliente. Ainda mais nesse momento onde as pessoas estão receosas de consumir produto, as marcas que entregam conteúdo vão sair na frente depois que isso tudo passar. Então, assim, se a Poliane trabalha com entrega de conteúdo, aí depende do que você busca. Se você quer fazer uma estratégia de inbound marketing, automação, 100% automação, em cima de conteúdo, eu não indico a MailBiz, tá? Não indico porque nós não somos uma ferramenta de inbound. Nós não somos uma ferramenta de automação. Então, você tem Persona, aí... pessoal. E eu não tenho Persona medo clara, nenhum de dizer pessoal. isso. Ó, Então, assim, eu não sou a melhor solução para você. Você tem um RD Station, você tem Lead Lovers, você tem Active Campaign, você tem N soluções de Sharp Spring, olha, enfim, N soluções de automação para isso. Agora, se você quer trabalhar o envio mais em broadcast, em massa, com algumas segmentações e algumas automações que a gente também tem, aí pode ser que a MailBiz possa ajudar, né? Então, depende do objetivo aí dessa comunicação. se você quiser uma automação nessa linha que o Vinícius falou, dá para você acessar lá na Camalion, que lá tem as ferramentas focadas em inbound, automação de marketing. Vou mandar o link aqui. E aí você consegue ver lá, tem uma série de condições exclusivas. Aproveitando, a MailBiz também tem condições exclusivas com a Camalion, um parceiro nosso de negócio. É uma empresa amiga do PME. Então, para quem não pegou no começo, nosso bate-papo, empresas amigas do PME são empresas que realmente estão ajudando, se juntaram junto com a Camalion e Comércio Varejo para gerar condições justamente para vocês conseguirem aplicar tudo isso que a gente bateu esse papo hoje e gerar resultado no seu negócio. Então, conversem com o pessoal, acessem lá a plataforma para quem quer uma linha de ferramenta de automação de marketing, quem tem um e-commerce, acho que vocês estão em excelente mão aqui, trocar uma ideia. Acho que o objetivo aqui do nosso bate-papo é compartilhar a experiência. Então, se você tem um e-commerce e quer entender se ele quer ser melhor, eles têm o diagnóstico, que é uma linha legal, acho super interessante. Se vocês quiserem trocar uma ideia também com eles, a ideia desse bate-papo é justamente a gente aproximar as pontas e conseguir mostrar o quanto que... isso acho que essa postura do vídeo é muito interessante. É você saber quem é seu cliente, saber as posturas, saber com quem você gera valor de verdade, que aí você gera valor sempre, né? Todo momento você gera valor para aquela pessoa e consegue entregar o resultado. Não atendo, cara, vou te mostrar o caminho. Ó, você tá no comecinho, cara, tem ferramenta free. Amadurece lá, testa lá, usa a nossa metodologia, acompanha a gente. Quando você estiver no momento certo, você vem para cá, a gente vai conseguir te ajudar, porque vai dar retorno para você. Então, acho que esse nível de maturidade é muito bom para o nosso mercado. E é uma linha bastante feliz de ter vocês como parceiros nossos lá na Camalion e no nosso movimento. Estamos indo para a nossa 1h30 de extremamente feliz, contente. Galera, quem ficou com alguma dúvida que por um acaso nesse nosso bate-papo a gente não respondeu, depois também a gente pode mandar algum e-mail, falar, olha, para vocês acessarem tanto o webinar. Tem um artigo que o Vinícius escreveu no blog da Camalion também, que eu acho um artigo extremamente completo, que não aprofundou tanto quanto a gente fez aqui. Acho que vale a pena assistir aqui, indicar para o pessoal assistir aqui. E também ler lá o conteúdo, porque tem uma linha bem legal, mais aprofundada de texto, que dá para você acompanhar até com mais calma. Mas a gente manda isso para vocês por e-mail, podem ficar extremamente tranquilos.
E, Vinícius, de novo, muito obrigado pelo bate-papo. Aprendi pra caramba. Eu adoro essas conversas, porque eu sempre saio com coisas novas para compartilhar. Obrigadão. Queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal. Nesse momento, depois de tudo esse nosso bate-papo, deixasse uma mensagem final para a gente se despedir do pessoal aqui com uma energia bem positiva. Legal. Beleza. Obrigado, Matheus, aí mais uma vez. Obrigado a todo mundo que participou aqui. A gente está falando assim de uma maneira bem direta e otimista com o mercado, com os nossos clientes, de que esse momento que todo mundo está passando não é fácil, a gente sabe, é difícil, mas que a gente tem que persistir, né? A gente tem que persistir e mais do que nunca usar esse momento, que às vezes esse cenário está trazendo mais tempo para muitas pessoas, né? Que estão gastando menos tempo de se deslocando, por exemplo, para ficar em casa. Usem esse tempo para estudar, usem esse tempo para aprender. A gente tem hoje muito conteúdo gratuito de qualidade, seja com as lives no Instagram, seja esses webinars, tipo isso aqui que a gente está fazendo. Usa esse momento para aprender, porque as empresas que estão agora aproveitando isso para aprender e fazer alguma coisa diferente, elas têm mais chance de sair desse cenário difícil ali na frente. As empresas que estão só reclamando, ou que estão só achando que é o fim do mundo e que pararam no tempo, vão realmente parar no tempo, né? Então, eu estou falando muito isso, cara, estuda, aprende. E e-mail é uma coisa que as pessoas não gostam de estudar, porque todo mundo acha que e-mail é muito simples, e-mail é muito fácil, né? Então, vai lá e envia, põe o estagiário para envia quando dá um tempo, se não der, não envia, deixa assim. O e-mail sofre esse preconceito, né? Então, pouca gente estuda e-mail. Tá cheio de gente dando aula de rede social, de Google, de SEO, e quase ninguém fala de e-mail. Então, a gente cravou essa bandeira no nosso mercado. A gente está falando de e-mail, a gente quer falar de retenção, a gente quer falar de aumento de venda, de aumento de ROI. E é isso que a gente entrega aqui. Então, eu deixo o convite também para todo mundo nos acompanhar. A gente tem materiais gratuitos no site, a gente tem vários webinars no YouTube, um monte de webinar no nosso canal. E reforçar também a nossa participação no programa, né, Matheus, do Amigos da PME. A gente está com condições diferenciadas ali para aquisição dos nossos planos. Então, se você tiver precisando conversar com alguém, quer um diagnóstico de um especialista aqui, na conversa que a gente tem aqui no comercial, a gente já faz um diagnóstico junto, a gente já entende os seus números, a gente já mostra oportunidades de melhoria. Então, a gente está aí à disposição para ajudar, com condições comerciais também diferenciadas. Mas mais do que isso, né? A ideia é ajudar. A gente está aqui para ajudar. Se não for o momento de fechar com a gente mesmo vai dizer que não é o momento ou que a gente não pode ajudar, né? O que eu mais luto aqui na MeioBiz é para ter pessoas que realmente façam sentido com a nossa solução, que tenham fit com a nossa solução. Se não fizer sentido, se não tiver fit, a gente vai recomendar algo que seja melhor para o cliente, né? E não vender por vender. Não é esse o nosso objetivo. Pô, cara, acho que conseguimos passar mensagens. A galera tá elogiando. Olha lá, o pessoal tá da VHSIS, como amiga do PME, show de bola. Super prazer ter vocês aqui. Galera, para conferir os benefícios lá do amigo do PME, é só se inscrever na landing page, tem no site da Camaleon. E conversem com o pessoal da MeioBiz se vocês entenderem que é o momento, faz sentido, troquem ideias. Acho que a gente está num momento muito de compartilhar. Então, gente, eu trabalho sempre com a hipótese do não já tem, mas pode acontecer se vocês não me responderem. Então, gente, vão lá, falem, conversem, troquem experiências, abra conexões com outras pessoas, aproveitem as pessoas que estão aqui no webinar ou que curtiram a mídia social, tenta se conectar, LinkedIn, que agora é a hora de uma conversa, você dá um insight, resolve sua vida, você encontra um caminho. E é como o Vinícius falou, a gente tem que pensar de forma positiva para enxergar oportunidades, senão a gente só vai ver o problema e o problema nunca resolve a nossa situação. Ele só piora. Então, gente, muito obrigado. Agradeço muito a presença de vocês. Acho que mais legal do que volume é assim, a permanência da galera acompanhando com a gente. Acho que para a gente é um feedback de que foi legal o bate-papo. Se vocês tiverem dúvidas, a gente está sempre à disposição aí para trocar uma ideia e fazer o mercado ser cada vez melhor. Gente, a gente fica por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Até mais. Valeu.